É hoje que a gente vai falar de mais um assunto polêmico aqui nesse canal, porque eu sei que são assuntos que meio que dividem as pessoas, mas eu tô bem impressionada com a quantidade de conteúdo nas redes sociais que tem surgido sobre essa história de ser macho. Quem é macho, quem não é, quem é homem de verdade, quem não é, sabe? Uns conteúdos que estereotipam a masculinidade, que usam muito essa coisa, sabe? Você vê direto essas coisas do homem que sai pra caçar, que tem que defender a mulher dos tigres. Eu não sei que eles vivem na Idade da Pedra, o que é esse, na Idade das Cavernas. O que tá acontecendo com essa visão? Geralmente são conteúdos que querem ensinar para as mulheres a serem mulheres de verdade, ou seja, a mulher ideal para esse homem macho. Cara, eu entendo que as pessoas são diferentes, que elas querem coisas diferentes, que nós seremos atraídos por pessoas diferentes. Eu entendo tudo isso, mas pra mim tem umas coisas que passam do limite do bom senso, assim, e viram coisas tóxicas. E pra mim, essa história, né, do ser macho, macho de verdade, dessa forma como tem sido compartilhada nas redes sociais, pra mim é muito tóxica. E aí eu decidi bater um papo com o ChatGPT, perguntar pra ele o que ele achava desse negócio, qual era a visão. E, gente, olha, eu fiquei chocada com a conversa com o ChatGPT. Eu preciso compartilhar com vocês. E é isso que eu vou fazer aqui nesse vídeo. Fala pessoal, deixa eu avisar logo. Esse aqui vai ser um papo brabo, brabo mesmo. Então, se você for sensível, nem assista. Eu postei um vídeo para os homens que urinam sentados saírem daqui. Simplesmente porque dentro dos princípios que eu adotei para minha vida, esse tipo de ser pseudo-macho, achando que está protegendo a próstata enquanto urina feito um filhote de Lhasa Apso, que ele fique com os princípios dele, eu fico com os meus princípios, e bloque. Mais curioso foi ver um monte, mas um monte mesmo, de mulheres defendendo que os homens deveriam urinar sentados, porque isso seria mais higiênico. Fiquei matutando isso uns dias. Essa mesma mulher que reclama das gotículas de mijo na borda da privada já pagou boquetes e levou cruzadas na cara, no cabelo, no nariz e nunca reclamou disso. Deixa eu perguntar para essas hipócritas aí. Se o George Clooney estivesse debaixo dos lençóis com você depois de uma transa daquelas de quebrar o pé da cama e dissesse, linda, eu amo você, mas agora eu vou ali no banheiro mijar na parede. Você acha que ela iria dizer um ai? Você nasceu para ser o protetor e comandante supremo do seu lar. Você nasceu um tigre. Bom, eu queria deixar claro que esse vídeo não é da Giovanna Fagundes, como vocês veem a marca d'água aí, mas ela é uma humorista que faz vídeos reagindo de vários desses vídeos do ser macho. Que ela tira sarro disso, eu dou várias risadas com o vídeo dela. Depois eu achei o perfil desse ser aqui, tem milhões de seguidores. Não é um adolescente, é um ser de 50 anos ou mais, sei lá quanto, né? Um médico que repõe testosterona nos homens pra virar macho de verdade, entendeu? Não consegui achar o vídeo original dele, que é tanto vídeo, tanto reels naquele perfil dele que eu não consegui achar. Então eu usei esse da Giovanna aqui, mas vou dar os créditos pra ela porque eu achei esse vídeo através dela, na verdade. Né? Eu não vou falar o perfil dele porque não interessa. Tem um monte assim por aí. Fico horrorizada com vários dos vídeos. Pode ser que ele fale coisas sensatas, às vezes, não quer dizer, né? Que seja assim o tempo todo, mas vários dos conteúdos que eu vi lá são aterrorizantes, como esse aqui. Inclusive, a gente vê vários elementos da intolerância, autoridade, da falta de diálogo, é isso, acabou o bloco, da agressividade com que eles põem as coisas, né? Da forma como ele coloca muito a superioridade do homem ali. Porque se o homem fez você gozar gostoso, então você tem que aceitar qualquer coisa. Inclusive, se for o George Clooney. Tô cagando, seu George Clooney. Não vai mijar na parede, entendeu? Por quê? Pra quê? Mijar sentado. Que é melhor, se for mijar em pé, que você faça o serviço bem limpinho. E deixa tudo bem limpinho, entendeu? Porque é óbvio que é mais higiênico, certo? O que o mijar sentado define se uma pessoa é homem de verdade ou não? Não, porque pra ele é um pseudo-macho. Se você mija sentado, você não é homem de verdade. Tipo, é isso que... Sabe? Pô. E aí, não desses... Gente, são tantas camadas nesse vídeo, que eu acho que assim, quando a gente for ver minha conversa com o ChatGPT, a gente vai ver vários elementos desse vídeo aí, nessa conversa com o ChatGPT. Vai ficar muito fácil de entender. Mas eu tava vendo os vídeos dele lá, e uma descrição dos vídeos era assim, ele tinha um vídeo lá, que óbvio, ele tá colocando as mulheres numa caixinha do que elas devem ser para, né, esse homem macho. E no final do vídeo ele pergunta assim, você concorda? Ele faz essa pergunta, você concorda? Mas aí na descrição desse meu vídeo tá escrito assim, ó, leia isto antes de comentar. Esse é um vídeo para que as mulheres reflitam
com maturidade sobre seu papel dentro de um relacionamento. Se a partir dessa provocação, tudo que você, mulher, consegue fazer é se vitimizar e transferir a responsabilidade para o homem que você escolheu, eu vou bloquear você na mesma hora, sem choro nem vela. Entendeu? Porque não tem diálogo. É bloco e pronto. Aí ele fala assim, ó, não venha fazer pirraça nos comentários feito uma criança birrenta. Eu acho que ele tá sendo birrento aqui nesse negócio. Acho que ele não percebeu. Se você não concorda com o que foi dito, é muito simples. Deixe de seguir a página. Porque se você vier encher minha paciência, eu mesmo tiro você daqui. Não, gente, eu tenho que rir, porque ele perguntou, você concorda no final do vídeo? Mas ele não quer deixar ninguém discordar. Vamos respirar fundo para seguir. Para seguir aqui a história. Então, olha assim, ó, eu não queria influenciar o ChatGPT para que ele falasse como eu tô pensando. Não, eu queria deixar ele livre. Então, eu fiz perguntas muito abertas. A primeira pergunta que eu fiz foi a seguinte: quais são as características de um homem macho? Eu queria entender. E aí ele falou assim, depende do que você entende por homem macho. Esse termo pode ter diferentes significados, dependendo do contexto cultural e social. Aqui estão algumas interpretações comuns, ou seja, ele me deu uma no sentido tradicional, machismo clássico, e deu uma outra no sentido atualizado, masculinidade madura. E eu achei muito engraçado isso. O clássico ele demonstra força física e resistência, então evita demonstrar dor e fraqueza. Ali, ele fala isso no vídeo, né? Mijar sentada é coisa de gente fraca. Dominância e liderança, gosta de se impor em grupos e relacionamentos. Esse cara aqui é um que ele tá o tempo inteiro fazendo isso nos conteúdos dele. Ele é muito intolerante, sempre impondo, usando a força verbal dele, a forma como ele se comunica. Ele o tempo inteiro faz isso. Pouca expressão emocional, dificuldade em demonstrar sentimentos. Ele fala o tempo todo disso no perfil dele. Sobre ser fraco, demonstrar emoção, essas coisas. Heterossexualidade exacerbada. Precisa reafirmar sua virilidade. É isso. Me recusar a mijar sentado, que isso não é coisa de homem, de macho. E muitas vezes falando sobre conquistas amorosas. Quantos conteúdos você não viu nessa internet? E o cara se gabando, porque começa, não sei o quê. Tipo, é isso que ele falou. Se o cara te faz de gozar pra ficar com o pé da cama, não sei o quê, você vai falar um ai? Claro que vai falar um ai, você tá fazendo coisa sem noção. O que é isso? Entendeu? Não vejo. Pode ser o George Clooney, pode ser quem for. Independência e autossuficiência. Evita pedir ajuda ou mostrar vulnerabilidade. Postura agressiva e competitiva. Esse cara, por exemplo, é um que usa muito a postura agressiva. Cara, em muitos dos conteúdos dele tem essa postura. E sabe o que é engraçado? Ele tem um jeito de fazer que ele é bem agressivo, ele fala umas coisas muito sem noção. E depois ele termina de um jeito com uma fala um pouco mais sensata. Ele meio que assim vai tentando confundir as pessoas e faz elas esquecerem de todos os absurdos que ele falou e fica só com o final. Gosta de desafios e pode ser combativo para provar sua posição. Engraçada essa história do pode ser combativo, porque essa história, né, de ficar salvando dos tigres, sair para caçar, não sei, de criar essas ideias de combate o tempo todo, entendeu? E ele fala que esse modelo tradicional é que muitas pessoas criticam, pois pode levar a comportamentos tóxicos, como falta de empatia, dificuldade em construir relações saudáveis e até violência. Eu nem mencionei nada disso com o ChatGPT, ele só trouxe. Só deixei ver o que ele ia trazer. Eu acho tóxico exatamente por isso eu acho muito tóxico esses conteúdos. Porque vai vendo que o perfil dessa galera que defende essa história do homem macho tem um pacote ali que tende a ir para questões muito tóxicas. Aí depois o sentido atualizado, né? Ele fala, hoje em dia muitas pessoas defendem um conceito mais equilibrado da masculinidade, onde o homem pode ser viril sem precisar provar isso o tempo todo. E aí algumas características seriam confiança sem arrogância. Para ser uma pessoa confiante, você não precisa ser arrogante. Tipo, esse cara, ele é arrogante o tempo inteiro, por exemplo. Sabe quem é, sem precisar se afirmar o tempo todo. É isso. Não precisa dessa afirmação o tempo todo. Tem que ficar mostrando o que pra quem? Bom, tô regravando um trecho aqui pra esse vídeo que ontem eu esqueci de gravar. Vou contar uma história que eu acho importante nessa temática aqui, porque recentemente o Alexi vivenciou uma situação, né, com essas cobranças de ser macho, sabe? E a gente faz aula de pilates junto. E ele estava indo para aula, eu não fui nesse dia. E aí, uma mulher de cerca de 50 anos virou para ele e falou assim, mas você sabe, pilates não é coisa muito de macho. Falou assim para ele. Aí ele olhou para ele e falou, se preocupa não, porque eu não sou macho. Adoro, gente. Admiro essa postura do Alexi, porque é muito besta esse pensamento, né? Se você não tá preocupado
com o que os outros estão pensando, você tá seguro com a tua sexualidade, com a tua masculinidade, você não tem que ficar provando nada pra ninguém. E esses rótulos são ridículos, né? Já deu pra gente evoluir muito, né? Do que querer ficar categorizando as pessoas pelo tipo de esporte que eles fazem, o tipo de atividade, o tipo de interesse. Isso faz alguém mais ou menos macho, pelo amor de Deus. E como isso tá forte na cabeça das mulheres, inclusive. Inteligência emocional consegue expressar sentimentos sem medo de parecer fraco. E uma coisa que eu percebo de manipulação nesses conteúdos é que eles sempre ficam usando um outro extremo, sabe, do homem fraco, mas assim, tudo ruim, assim, de um jeito muito exagerado, para poder reforçar por que a pessoa tem que ser o homem macho. Ele ignora o equilíbrio das coisas, ignora. Aí ele fala que outra coisa é respeito e empatia, trata todos com dignidade, sem precisar dominar ou rebaixar ninguém. Você vê o comportamento agressivo dele em vários vídeos, como ele coloca na descrição dele, não tem tolerância, ele quer ser dominador. E ele quer dominar até como as pessoas pensam. Porque você pode ser fora daqui, aqui você não pode pensar diferente de mim. Que eu tenho razão. Segurança na sexualidade, não se sente ameaçado por expressões diferentes de masculinidade. Cara, você sabe o que você é. Quer dançar de forma espontânea? Dança. Isso não faz ninguém mais homem menos homem. Entendeu? Quer mijar sentado? Mije. Pra gente é ótimo, é melhor. Isso não faz ninguém mais ou menos homem. Sabe, os conceitos bestas, né? Equilíbrio entre força e vulnerabilidade. Sabe ser forte quando necessário, mas também aceita ajuda e reconhece limites. E aí, como eu tô vendo muito essa onda de conteúdo no Brasil, eu perguntei, por que os homens brasileiros se preocupam tanto em mostrar que são machos? Fiz essa pergunta. E ele falou que tem raízes culturais, sociais e históricas, obviamente, né? E botou 6 fatores aqui. O Brasil tem uma cultura fortemente influenciada pelo machismo, onde ser macho é muitas vezes associado a força, dominação, virilidade. Isso vem de uma construção social antiga que valoriza a masculinidade tradicional e desencoraja traços considerados fracos ou femininos nos homens. Isso é muito forte na cultura brasileira. E eu já fui afetada por isso. Porque quando eu conheci o Alexi, eu achava o Alexi muito espontâneo, sabe? Ele tinha um jeito de dançar que parecia meio gay. A gente colocam essa ideia na nossa cabeça. O que é um comportamento de homem, o que é comportamento de... Sabe? A gente fica colocando as pessoas em caixinha, né? E eu senti um pouco de vergonha no início da forma como a Alexi dançava. Olha que coisa besta, sabe? E hoje eu admiro demais o jeito do Alexi. Ele é uma pessoa livre, ele é uma pessoa espontânea, ele é uma pessoa autoconfiante. E eu acho divertidíssimo o jeito que ele dança hoje. Eu aprendi a valorizar ao invés de criticar. Mas no início, esses pensamentos passavam na minha cabeça, porque eu estava muito influenciada por essa influência da cultura do machismo no Brasil. Fato, e a gente vê isso em várias mulheres, nos comportamentos das redes sociais, nos comentários que eu vejo nesses vídeos que eu fico chocada. Então é importante a gente ter essa consciência. Aí aqui tá falando da pressão social e de grupo. Muitos homens crescem em ambientes onde ser durão e pegador, essa coisa do pegador, é visto como sinônimo de status. Coisa tóxica, esse conceito do pegador. Para os homens e para as mulheres, péssima. A pressão dos amigos, familiares e até da mídia pode reforçar a necessidade de provar essa masculinidade constantemente. Aí vem uma que eu adoro, gente. Essa aqui, ó. Insegurança e afirmação de identidade. Para alguns, a necessidade de provar que são machos pode estar ligada a inseguranças internas. Cara, pra mim é muito isso. A pessoa que tem que ficar afirmando o tempo todo uma coisa, a pessoa que tá preocupada o tempo todo com o que os outros pensam, é uma pessoa insegura. Demonstrar força, agressividade ou conquistas amorosas pode ser uma forma de compensação para medos e inseguranças sobre sua própria identidade. Nossa, eu concordo muito com isso. Aí depois ele fala da influência da mídia e da cultura pop, músicas, novelas, redes sociais, frequentemente reforçam estereótipos de masculinidade, mostrando homens como dominadores, sedutores ou agressivos. Isso molda expectativas e comportamentos desde cedo, gente, desde criança. Aí, educação e criação, que já vai conectar com esse tema aí. Muitos meninos são ensinados desde pequena a não demonstrar sentimentos, a não chorar, a sempre se impor. Esse tipo de criação reforça a ideia de que expressar vulnerabilidade é sinal de fraqueza. Para de chorar, né? Essa coisa, o homem não chora. Sabe essas coisas bestas que fica falando pra menina? E competição e status. Em muitos círculos sociais, ser visto como macho pode trazer vantagens em termos de respeito e influência, seja no trabalho, nos relacionamentos ou no convívio social. Isso pode levar a uma constante busca por validação. Gente, tá muito sensual esse negócio aqui. E aí, numa cultura muito machista, esse item da competição do status vai pesar muito. Eu não sei, mas vocês homens aí podem me falar se vocês sentiram isso na educação de vocês, o quanto isso afetou a vida de vocês, se ainda influencia ou não.
que eu acho muito pesado. Mas ele fala aqui, mas claro, essa mentalidade está mudando. Cada vez mais homens questionam esses padrões e buscam viver de maneira mais autêntica, sem a necessidade de provar algo o tempo todo. A valorização da inteligência emocional e da vulnerabilidade como forças e não fraquezas tem crescido especialmente entre gerações mais jovens. Mas eu acho que foi justamente esse debate que começou a surgir muito nos tempos atuais, que fez com que surgisse essa onda dos machos de verdade, teoricamente. Aí eu fui perguntar, mas você acha esse conceito de homem macho bom ou ruim? Aí ele falou, se for no sentido tradicional e tóxico, ele acha ruim. Se ser um homem macho significa reforçar comportamentos agressivos, dominar os outros, reprimir emoções e menosprezar qualquer traço considerado feminino, então isso traz mais prejuízos do que benefícios. Esse tipo de mentalidade pode gerar problemas emocionais, dificuldades em relacionamentos e até contribuir para a violência e desigualdade. Gente, precisa explicar muita coisa, realmente. Mas se for no sentido de um homem forte e equilibrado, aí é o equilíbrio, gente. Vai vir várias vezes essa coisa do equilíbrio aqui. Se ser macho for interpretado como um homem confiante, responsável, que protege sem ser opressor, que tem valores e respeito pelos outros, então isso pode ser positivo. Um homem que reconhece sua força, mas também sua vulnerabilidade, e que não tem medo de ser autêntico, pode ser um grande exemplo para a sociedade. Ou seja, o problema não está em ter características masculinas, mas sim em como isso é usado. Quando a masculinidade se torna uma necessidade de provar superioridade ou esconder inseguranças, ela se torna tóxica. Mas quando vem de um lugar de equilíbrio e maturidade, pode ser algo inspirador. Eu já falei aqui várias vezes sobre essa história de querer se sentir melhor que alguém, de querer dominar alguém, de se achar melhor do que o outro, sempre tem a ver com insegurança, sempre. E para mim esse conceito do homem macho está muito associado a essa realidade. Aí eu fiz outra pergunta. Vocês estão notando que as minhas perguntas estão abertas. Eu não estou tentando influenciar ele nas minhas perguntas. Você acha que mulheres gostam de homem macho, no sentido tradicional, machismo clássico? É, porque eu fico chocada, assim, realmente. Por que essas mulheres ficam atraídas por esse tipo de homem? Aí colocou assim, ó, mulheres que gostam de homens machos no sentido tradicional são as que buscam segurança e proteção. Algumas mulheres associam esse tipo de homem à ideia de um provedor e alguém que pode protegê-las. Geralmente, eu entendo que são mulheres que têm uma certa dependência emocional. Confiança e liderança, homens dominantes e seguros de si, podem ser vistos como atraentes, principalmente em culturas que valorizam a masculinidade clássica. Padrões culturais e criação. Algumas mulheres cresceram em ambientes que reforçam esse tipo de masculinidade e podem achar natural se relacionar com homens assim. Olha só essa frase que ele falou. E podem achar natural se relacionar com homens assim. Entendeu? Pode achar que é natural, mas não é. Não faz bem esse conceito estereotipado do homem macho. O estereotipado. E ele fala, mulheres que rejeitam esse tipo de homem. Por que tem as mulheres que rejeitam totalmente esse tipo de homem? Sou eu, por exemplo. Eu todinha. Já me dá uma coceira, um nervoso. Uxa, eu tenho arrepio. Controle e possessividade. O machismo clássico muitas vezes impõe limites na liberdade da mulher, o que pode ser um grande problema. Totalmente um problema. Falta de respeito e empatia. Homens que desvalorizam opiniões feministas ou tratam mulheres como inferiores geralmente são rejeitados. Esse ser aí que eu mostrei pra vocês em vários vídeos, você vê, né, a forma como ele trata, né, as mulheres, a forma como ele fala, agressiva, desrespeitosa, né, pra mim. Falta de inteligência emocional. Muitos homens que seguem esse modelo têm dificuldades em se abrir emocionalmente, o que prejudica a conexão no relacionamento. Porque imagina, você acha que um homem macho desse tá aberto ao diálogo? Você acha que ele consegue ter uma conversa madura? Estando preparado emocionalmente para falar sobre qualquer coisa? Ou ele vai se sentir ofendidinho com tudo que você fala, atacadinho com tudo que você fala, vai fazer birrinha, que ele acha que birrento são as mulheres, mas eu achei ele bem birrento, por exemplo. Eu acho que ele não tá preparado, o homem macho, para ter esse tipo de conversa madura no relacionamento, sobre tudo, falando abertamente, sem criar um grande problema. Mulheres independentes, muitas não querem um homem que ache que precisa protegê-las ou sustentá-las. Elas preferem parceiros que as tratem como iguais. Eu fico pensando em como a gente olha esse lance da proteção, assim, sabe? Eu fico pensando em qual contexto, realmente, quando você vive com pessoas maduras, sensatas, quando, né, você precisa dessa
proteção. Onde que tá esse perigo? É que eu fico pensando. Aonde que tá o perigo real? Sabe? O perigo real na vida. A não ser que você esteja convivendo com pessoas loucas, tóxicas, né? Mas malucas. Mas onde que tá o perigo real para precisar proteger? Talvez vocês nos comentários possam me dar exemplos aí de que onde precisa de uma proteção, assim, porque senão você espera bom senso, né? É quando você tá mal, que você precisa ser acolhida, você, né, o seu marido poder acolher você, né? Ser empático, entender o seu problema, acolher quando você precisa, te dar força quando você precisa, né? Não sei. E aí ele falou aqui, ó, o que as mulheres realmente gostam. Pesquisas mostram que a maioria das mulheres valoriza mais confiança, maturidade, respeito e inteligência emocional do que simplesmente a macheza tradicional. Elas querem um parceiro forte, mas que também saiba ser vulnerável e respeitoso. Então, no fim das contas, algumas mulheres podem até se atrair por um homem macho no primeiro momento. Mas se ele for arrogante, controlador ou desrespeitoso, dificilmente um relacionamento durará. O equilíbrio entre força e sensibilidade é muito mais atraente e sustentável. Não sei, a tia tá falando, mas eu tô achando que tá muito sensato isso aqui. Ah, lembrei de uma outra história aqui também que eu esqueci de gravar ontem. Sobre essa história de esse perfil macho sempre querer usar a violência pra resolver as coisas. Tem um pacotinho, né, nesse negócio. E eu realmente não consigo ver situações onde a gente precise de fato recorrer à violência e que a gente não possa usar o diálogo para resolver as coisas, né? E eu tinha um amigo da faculdade que eu adorava ele. E ele falava assim para mim, cara, se o cara vier brigar comigo, eu não brigo não. Eu falo, amigo, você quer me bater? Você vai me bater sozinho, eu não vou bater em você. Entendeu? Não vou sair machucado, não faz sentido, né? Vamos trocar uma ideia, a gente troca uma ideia, a gente resolve, né? É claro que podem existir situações extremas, onde você não está procurando nada e a pessoa vai te agredir, você tem que se defender. Eu acho que esse tipo de situação, apesar de raríssima, pode acontecer. Mas se não, se são questões frequentes de você ter que usar a violência, eu me pergunto com quem que você anda andando, o que você anda fazendo na vida. Que, cara, isso é muito esquisito. Não sei. Parece que justamente uma masculinidade madura consegue resolver as coisas no diálogo com uma boa inteligência emocional. Me parece fazer muito mais sentido. E realmente eu fico chocada nesses perfis, né, que estereotipam o conceito do homem macho, da quantidade de comentário de mulher batendo palma, assim, batendo palma. E aí eu me pergunto se isso não é, na verdade, um trauma, né? Do tipo, a mulher teve uma relação com um homem que talvez seja um extremo de coisas tóxicas pro outro lado, porque os extremos sempre são ruins, eu acho. É o equilíbrio que é o ideal. Aí ela teve uma experiência muito ruim, ela quer ir pro lado oposto. Não sei o que é que acontece, entendeu? E fica batendo palma pra esse tipo de conteúdo. Mas eu acho tão problemático para as mulheres esse tipo de comportamento, e eu fico me perguntando se essas mulheres que batem palma, se elas têm consciência disso. Não sei. Não sei se refletem sobre isso, quanto questionam. Mas aí eu vou fazer só mais uma pergunta, gente. Só mais uma pergunta. Que eu falei, olha, pergunta aberta outra vez, sem influência, hein? O que você acha dos homens que criam conteúdo para as redes sociais, reforçando e incentivando o conceito do homem macho tradicional? Aí ele falou assim, a maioria desses criadores de conteúdo que reforçam o homem macho tradicional seguem duas linhas. Os que vendem um ideal ultrapassado e tóxico de masculinidade. Gente, eu tô muito fã do ChatGPT, eu tô muito fã. E os que tentam resgatar alguns valores positivos, mas de forma distorcida. Isso eu acho que rola direto, exatamente. Eles distorcem muitas coisas. Aí ele fala, os problemáticos, esse, que fazem um machismo tóxico disfarçado de masculinidade forte. Alguns problemas comuns. Desvalorizam as mulheres, pregam uma mentalidade de dominação, reforçam inseguranças, exploram seguidores. Gente, o chat... E olha, muitos só querem vender cursos, promessas de seja um macho alfa ou outros conteúdos para lucrar com a insegurança masculina. Insegurança essa que foi criada por aquela cultura machista que a gente falou lá atrás, que é muito forte na cultura brasileira. Por isso que existe essa insegurança. Porque nós somos produtinhos de alguma coisa. E nós somos produtinhos da nossa cultura. Todo mundo é produto da cultura onde ele nasceu. Todo mundo. E por isso que a gente tem que questionar as coisas para ver, à medida que a gente amadurece, o que faz sentido e o que não faz. Aí ele fala, olha, o resultado desse tipo de conteúdo. Ele fala aqui, o resultado, homens inseguros que acham que precisam agir como machões
para ganhar respeito, mas que na verdade só se tornam mais frustrados e incapazes de ter relações saudáveis. Gente, clap, clap, clap pro ChatGPT. Eu não sei, gente, eu ia só trocar uma ideia com ele pra poder me inspirar pra gravar meu vídeo, mas eu achei tão maravilhoso. Eu falei, não, eu vou falar minha conversa com o ChatGPT, porque ele foi, assim, de uma sensatez e de ponderação. Tô chocada, chocada. Aí ele fala aqui, ó, aqueles que tentam resgatar algo positivo, mas erram na abordagem. Alguns influenciadores até tentam resgatar aspectos positivos da masculinidade, como disciplina, autoconfiança e liderança. O problema é que misturam isso com ideias ultrapassadas, como homem de verdade não expressa sentimentos. Ignoram que homens e mulheres podem ser parceiros iguais e não que um precisa liderar o outro. Vendem uma visão de mundo preto e branco, onde o homem é alfa ou loser, sem meio termo. É isso que eu tô falando. É a falta de equilíbrio nesses conteúdos. Não existe equilíbrio. E nada que perde o equilíbrio pode ser bom. Aí ele deu uma sugestão. Olha, gente, se você quer fazer um conteúdo sobre isso, o ChatGPT tá te dando uma sugestão aqui. Vocês homens querem fazer um conteúdo, tá dando... O que seria um conteúdo realmente bom para os homens? Incentivar a autoconfiança sem precisar rebaixar ninguém. Ensinar inteligência emocional, mostrando que um homem pode ser forte e ao mesmo tempo respeitoso e equilibrado. Falar sobre propósito, disciplina e crescimento pessoal sem transformar isso em uma guerra entre homens de verdade e fracos. Diz aí o que você concorda, o que você discorda. Que aqui pode discordar, gente. Pode. Não tem problema discordar. Não é uma tirania aqui, entendeu? Mas a única coisa que você tem que ser é respeitoso e educado. Porque sim, pra mim um homem de verdade é respeitoso e educado. Não precisa ser agressivo, não precisa ser grosseiro, não precisa impor só o que você acha que você é um homem de verdade, que é o contrário do que o ser do videozinho que a gente viu aqui no início estava falando. Então isso, pode discordar só com educação. A gente agradece. E aí eu fico me perguntando, você acha que faz sentido um homem seguir esse tipo de conteúdo pra aprender a ser homem? Pra ficar escutando esses estereótipos, ao invés de ouvir e sentir o que ele sente que ele precisa fazer, do que parece correto. E usar o bom senso pra ele ter autocrítica e entender, cara, isso não é legal que eu faço, eu preciso evoluir, melhorar. Não, isso aqui eu gosto. Entendeu? Sabe? Desenvolver o ser pensante, usar o poder do seu cérebro, né? E outra, faz sentido mulheres ficarem seguindo esse tipo de conteúdo ainda com a intenção de aprender a ser uma mulher de verdade? Que na verdade pra mim é só um ideal do que eles acham que a mulher deveria ser pra agradar a eles mesmos. Esse conceito do macho, entendeu? Faz sentido? Eu fico pensando por que tem tanta mulher olhando esse conteúdo, batendo palma? Pra quê? E eu não sei se vocês que estão vendo esse vídeo aqui, se vocês seguem esse tipo de conteúdo, se vocês acham que traz um benefício, fala se você acha que traz um benefício, por quê? Se você consegue assistir esse tipo de conteúdo realmente com um senso crítico, entendendo as coisas que são completamente sem noção que a pessoa fala, porque tem que ter um filtro muito bom, gente, porque é tanta asneira, tanta coisa absurda que eu vi só olhando alguns vídeos do perfil desse vídeo aqui que eu mostrei. E eu acho que como isso tá sendo uma onda que tá acontecendo agora, talvez você conheça pessoas, você tem amigas que estão sendo muito influenciadas por esse tipo de conteúdo. Se você quer mandar esse vídeo pra ela, pra ajudar ela a refletir, né? Porque eu tenho uma amiga que falou exatamente isso. Ela falou, eu tô chocada, Carol. Minha amiga começou a seguir um cara red pill aí, né? Esse conceito do macho, esse pacotinho completo. E ela falou, o cara fez uma lavagem cerebral nela. Tipo, bizarro, assim, eu não reconheço mais. É isso, uma pessoa que se traumatizou com outro relacionamento e que vai lá pro outro extremo e que perdeu a noção da sensatez, do equilíbrio das coisas, sabe? E os extremos nunca serão um bom caminho pra mim. Então essas caixinhas, pra mim, elas só servem pra desconsiderar a diversidade, a complexidade humana, a essência das pessoas, entendeu? Só serve pra distanciar mais a gente de ser a gente mesmo. E para trazer um desequilíbrio. Porque é isso, os extremos trazem desequilíbrio. O que vocês acharam das respostas do ChatGPT? Que eu achei bem interessante. Manda esse conteúdo para aquela pessoa que você sabe que está precisando, talvez, refletir sobre isso. Compartilhe esse vídeo, é sempre importante para contribuir aqui com o canal. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!